As nossas meninas estão entrando na puberdade cada vez mais cedo. O normal é que dentre 8 a 13 anos, a criança já comece a alterar o corpo e se preparar para a vida reprodutiva. Complicado. A minha filha, por exemplo, com 8 anos de idade, eu já tive que correr para o pediatra, porque eu observei alterações no corpo dela, e aí cheguei lá já querendo tomar as medicações. E aí a gente foi fazer os exames, idade óssea, tudo mais, mas até antes de fazer os exames, o médico conseguiu me tirar de ideia, me passando algumas dicas que com mudança de comportamento e mudanças de hábitos eu já poderia frear essa puberdade precoce. Para as meninas isso é muito ruim, para os meninos também, porque atrapalha a estatura, não deixa crescer, traz problemas psicológicos, mas para a menina, uma criança com corpo de mulher, comentário de crianças já sendo assediadas, já recebendo aqueles olhares, é muito complicado. Preocupando com absorvente, em vez de brincar, não dá. Sem dizer que as mulheres enfrentam o problema de ter a vida reprodutiva com data para acabar. A gente sabe que a mulher tem esse limite, e quanto mais cedo ela entra na puberdade, mais esse limite da vida reprodutiva dela abaixa. E a gente sabe que as mulheres entram no mercado de trabalho hoje em dia, as pessoas entram no mercado de trabalho mais tarde, porque não basta ter faculdade hoje, tem que se especializar mais. E aí depois que eu estou trabalhando, eu tenho que estabilizar no trabalho para depois pensar em ter filhos. E aí para a mulher isso é muito complicado. Então a gente precisa ajudar os nossos filhos agora, porque a gente tem mentalidade das consequências, eles não, mas a gente sabe o que vai acontecer lá na frente. Então a gente pode ajudar e deve fazer isso pelos nossos filhos. Então aqui eu vou deixar essas 3 dicas que vão ajudar bastante você a controlar essa, não controlar, porque muitas vezes isso é genético, é hereditário, é porque teve algum problema fisiológico no corpo e a gente não pode fazer nada. Mas muitos dos casos de puberdade precoce que acontecem são por causa dos hábitos e dos comportamentos que a gente carrega. E isso a gente pode interferir e a gente pode desacelerar esse processo, ajudar os nossos filhos. Então vai aí as 3 dicas. Então a primeira dica é ajudar os nossos filhos no controle do peso. Sim, controle do peso, porque o ganho de peso acima do normal acelera o processo da puberdade. E ninguém quer que o filho entre na puberdade precoce simplesmente porque se alimentou mal. E quem é que compra os alimentos e coloca isso dentro de casa? Somos nós. Então a gente pode ajudar os nossos filhos a andar dentro do peso, quando a gente vê que está passando ali do peso, quando a gente vê que aquela medida já está acima do normal, a gente pode ajudar eles sim, e sem ficar fazendo bullying, porque muitas vezes a gente faz bullying com nossos próprios filhos. Ah, você está comendo demais, hein? Ah, você está gordinha, sendo que somos nós que compramos esses produtos industrializados, essas guloseimas e colocamos dentro de casa. Porque ir numa festa, num restaurante, uma hora ou outra, não vai fazer alteração corporal assim. Agora, o que a gente come todo dia faz muita alteração. E produtos industrializados fazem muito esse processo de acelerar a puberdade por causa dos produtos químicos e também por causa do ganho de peso, porque são supercalóricos. Então, a alimentação saudável vai desacelerar a puberdade e ainda a distância dos produtos industrializados vai desacelerar mais ainda. Então a gente pode ajudar os nossos filhos com essa dica muito simples de ser implementada, tirando que ainda vai trazer mais saúde para nossa família. A segunda dica é ficar longe dos disruptores endócrinos, que são produtos químicos que desregulam o nosso sistema hormonal. No Brasil já tem uma regulação muito grande em cima disso. Por exemplo, a gente já vê embalagens plásticas com aquele BPA, que a gente já sabe que a gente pode colocar comida quente naquela embalagem plástica e não vai comer produto químico, já sabe que pode levar aquele plástico para o micro-ondas. Mas o grande problema para os nossos filhos são os produtos cosméticos. Principalmente nossas meninas, que a gente quer empiriquitar as meninas antes da hora, o que já atrapalha a mentalidade delas também,
E muitas vezes esses produtos cosméticos estão cheios de produtos químicos como fitalatos, parabenos, fenóis, que vão acelerar a puberdade precoce. Principalmente esmalte, que a criança fica vários dias com aquele esmalte na unha, sendo absorvido, coloca na boca, come ainda. Gente, não precisa disso. Não precisa disso. Produtos como produtos de cabelo, a gente pode ir no mercado e só ler o rótulo. Opa, aqui ó, livre de parabeno. Pronto. Gente, é só ficar de olho nisso. A gente vai ajudar muito as nossas crianças. Esses produtos aceleram muito a puberdade. Esses produtos são muito tóxicos e a gente ainda tem desses produtos também na via alimentícia, como esses corantes que a gente vê nessas balinhas meia azeda que criança adora. Isso também é disruptor endócrino. A gente precisa ajudar as nossas crianças a ficar livre ou diminuir o consumo desses alimentos. Mas os produtos cosméticos, principalmente esses baratinhos, que a gente ainda quer comprar maquiagem baratinha, que vem da China, batom baratinho, que a gente nem sabe o que tem lá. A gente vê uns vídeos feitos de qualquer jeito, não tem regulação nenhuma. Vem para cá cheio de chumbo, cádmio, sem contar esses disruptores endócrinos que trazem um transtorno muito grande para os nossos filhos. Então vamos ficar de olho aos produtos que a gente oferece aos nossos filhos, principalmente as meninas, os produtos cosméticos. E a terceira dica é quanto ao uso de telas. Sim, senhor, o uso de telas também acelera o processo de puberdade precoce. Isso foi comprovado nessa pandemia, porque muitas crianças entraram na puberdade muito antes da hora e depois foi associar com o uso de telas, porque o uso de telas em excesso, ele desregula a produção endógena de melatonina. E essa desregulação de melatonina, o que faz? Sinaliza para o cérebro que o corpo já está entrando em puberdade, aí o corpo começa a produzir mais hormônio e acelera o processo de puberdade. Então a gente precisa ficar de olho, principalmente criança usando tela à noite. Gente, não precisa. Não precisa, a gente precisa controlar isso, a gente precisa ajudar as nossas crianças a ter um padrão de sono normal. Muita criança indo para a cama 11 horas da noite, para quê? Não faz sentido, a gente precisa fazer com que as crianças tenham um padrão de sono normal, porque quando vai para a cama no horário normal, essa produção de melatonina também tende a se regular. A gente precisa ficar de olho também aos conteúdos, porque conteúdo adulto, isso aí a gente já sabe desde antes, né? Isso faz com que altere a mentalidade e acelere o processo de puberdade precoce. Então essas 3 dicas já vão ser suficientes para você ajudar bastante o seu filho. É lógico que tem os casos genéticos, hereditários, mas já foi comprovado que a maioria desses casos que a gente vê de criança entrando antes dos 8 anos na puberdade, gente, meu Deus, a gente precisa ajudar as nossas crianças, porque muitos desses casos estão associados com os nossos hábitos e os nossos comportamentos. E se você tem algum problema, está passando por algum problema, porque a gente observa isso nos nossos filhos, é aparecimento de pelos pubianos nas regiões íntimas. Lógico, tem muitas crianças que já têm mais pelo normal, mas aí a gente associa com o crescimento do pênis nos meninos, as meninas começam a aparecer o broto mamário aqui, que é uma coisa muito fácil de observar, odor nas axilas. Então a gente precisa ficar de olho nisso e procurar o médico, porque tem medicações que desaceleram isso também. Mas o principal é a gente já começar a agir desde os nossos filhos pequenininhos, porque se a gente vai fazer isso corretamente, a gente vai livrar eles de uma coisa que vai trazer consequências para a vida futura deles.